Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, esse projeto de incentivo ao hábito da leitura criado há 38 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Essa edição do projeto é patrocinada pela CEMIG, pela Engeia, com apoio do Itaú, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet do Ministério da Cultura. Aqui no YouTube do Sempre um Papo, você encontra mais de 500 programas gravados com escritores do Brasil e do mundo. Eu também te convido a nos seguir em nossas redes sociais no Sempre um Papo. No site sempreumpapo.com.br você encontra toda a nossa programação de próximos eventos. Eu sou Gabriel Pinheiro e agora nós vamos dar início à nossa conversa de hoje com o escritor Hamilton dos Santos, que lança O Triunfo das Paixões, David Hume e as Artimanhas da Natureza Humana. Bem-vindo, Hamilton. Olá a todos, olá Gabriel, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, uma honra imensa participar deste programa histórico e antológico, né, de grande impacto para a cultura e sobretudo para a literatura e para o mundo das letras, né? Então, muito obrigado pelo convite e vamos tentar ter uma boa conversa um pouquinho sobre o Hume, né? Tenho certeza que vai ser. E eu convido você, agora que está nos assistindo, a ver um pequeno vídeo do nosso patrocinador e em 1 minuto a gente volta para a conversa. Hamilton dos Santos. O vídeo institucional da CEMIG, patrocinadora do evento, mostra diversos eventos culturais, como peças de teatro, eventos e apresentações em praças, apresentações musicais, desfiles, festivais e diversos outros eventos culturais. Que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Bem-vindos de volta. Bom, Hamilton, você é jornalista e doutor em filosofia, tendo passado por diferentes empresas ao longo da sua carreira, incluindo o Grupo Abril e a Geração Editorial. Atualmente, você é diretor executivo da ABERJ, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Eu queria que você se apresentasse mais um pouquinho e falasse sobre a sua trajetória. Eu acho que talvez especialmente no campo da filosofia e do jornalismo, que eu entendo que talvez sejam dois pontos que se encontram muito no seu processo de escrita, nos seus interesses temáticos e na publicação desse seu novo livro. Sim, Gabriel. Bom, antes do programa ir ao ar, né, estava comentando com você que uma vez jornalista, sempre jornalista, né? Não dá para renegar, né, algo tão importante e bonito como essa nossa profissão, né? Eu digo bonito porque quando eu decidi ser jornalista, eu tinha muito em mente essa capacidade que eu acho que todo jovem tem, né? E por meio do jornalismo você talvez fosse capaz de, se não mudar, mas pelo menos fazer alguma diferença, se não no mundo todo, pelo menos próximo, né? No seu redor mais próximo, vamos dizer assim. Então é com muita paixão que normalmente você começa nessa vida. Eu sou um homem pardo de 62 anos, eu nasci no interior de São Paulo, o meu sotaque talvez entregue logo de cara, porque os R's são muito acentuados. Eu nasci na região de São José do Rio Preto, ali em Guaíra, mas me criei na região de Ribeirão Preto, em Orlândia, terra que tem alguns outros, né, pessoas bastante conhecidas, né? Eu talvez seja o menos deles, mas o Eugênio Butti, por exemplo, né? O jornalista, né? O irmão dele, o arquiteto. O bate-papo acontece de forma simultânea, pois o entrevistador e o convidado conversam por vídeo. A imagem das duas aparece em dois retângulos postos lado a lado, horizontalmente. O fundo é composto das cores verde, água e azul.
Na parte superior esquerda, lê-se Ministério da Cultura, CEMIG e MGE apresentam. Na parte superior direita, lê-se Sempre um Papo. Na parte inferior esquerda estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E na parte inferior direita se encontra o intérprete de Libras, um homem que traja camisa preta e traduz simultaneamente tudo o que é falado. No primeiro retângulo está o apresentador Gabriel Pinheiro, um homem branco de cabelos curtos cacheados de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de tons beges. Seu fundo é composto por um banner em tons de azul e verde, estampado com a logomarca do Sempre um Papo. No segundo retângulo está Hamilton dos Santos, um homem branco de cabelos grisalhos curtos. Ele traja camiseta de botões azul claro e usa óculos retangulares de aro azul. Seu fundo é composto por uma grande parede de grandes azulejos beges e uma grande janela. Para encurtar, eu acabei fazendo a Casper Libero. Muito cedo eu entrei na Folha de São Paulo, trabalhando ali na área de ciência e tecnologia, trabalhando também na Ilustrada. Depois saí, passei um período trabalhando em marketing, até que finalmente eu fui para o estado de São Paulo, onde, digamos assim, fiz uma carreira mais longa no jornalismo, tendo sido editor de livros, né, do Caderno 2, do estado de São Paulo, e do suplemento Cultura também, durante algum tempo. Depois eu saio de lá, vou para a editora Abril, e aí é muito interessante que eu passo a trabalhar dentro do RH, onde estava a área de comunicação. E eu assumo o jornal interno, logo eu acabo assumindo toda a área e até me tornar diretor de treinamento e desenvolvimento e assumir ali na minha área o curso Abril de Jornalismo, o lendário curso Abril de Jornalismo, né? Um curso que teve diretores como o Alberto Dines, né, a Marília Scalzo, o próprio Eugênio Butti, né, o Matina Suzuki, foram diretores desse curso. E antes, né, que o mundo digital, digamos assim, solapasse, né, o mercado e fizesse da Abril, né, uma vítima grande dessa transformação digital, o curso Abril era ali tão concorrido quanto um vestibular de FUVEST, por exemplo. E era magnífico, porque foi ali, né, como diretor do curso Abril, que a gente começou a pensar muito na questão de diversidade, porque o jornalismo era basicamente feito aqui, o jornalismo, né, das revistas da Abril, por jornalistas de São Paulo e, no máximo, do Rio de Janeiro, né? Alguns de Minas Gerais, né? Você já tinha uma tradição grande, mas a gente começou a focar muito, olha, já que a editora, né, já que a Abril quer ser nacional, nós temos que buscar jornalistas no país inteiro. E nós começamos um esforço muito grande dessa diversidade regional, e aí, consequentemente, né, diversidade étnica, diversidade... Então, foi muito, muito bacana ter atuado ali, né, com jovens, né, com quem até hoje eu acabo mantendo aí uma relação de proximidade. Então, foi muito importante, digamos assim, na minha trajetória. Agora, desde isso eu sentia muito quando eu era editor de livros e crítico também literário. Eu sempre achei, Gabriel, meio promíscuo, de certa forma, essa nossa atividade, essa relação que nós temos com a obra alheia, né? Você nem sempre tem tempo de ler com afinco, com a atenção que a obra literária demanda, e você está sempre pressionado pelo fechamento, você acaba ali, né? Pelo menos eu, né, fazia um pouco isso, você acaba lendo um pouco, lendo as orelhas e emitir uma opinião. Eu comecei a achar isso, digamos assim, um pouco promíscuo, vamos dizer assim, e eu comecei eu sempre gostei de filosofia e me desafiei a ler com mais atenção. E por isso eu fui fazer já um tanto, né, já era maduro, digamos assim, já tinha quase 40 anos, eu prestei vestibular para a FUVEST e fui fazer graduação, né, na filosofia,
com um único intuito, porque eu conhecia muito bem o famoso, né, método do Departamento de Filosofia da FEFELESH, que é, assim, você ir para os autores, né, ler os textos dos autores e menos comentaristas. Então, toda a graduação é muito focada ali na leitura dos textos, né, dos textos originais. E aí, com essa intenção de ler com mais profundidade, eu fui, então, fazer filosofia e me dedicar à filosofia, algo que até hoje eu concilio com a minha atividade de executivo, né, hoje atuando aqui na Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Então, esse é um pouquinho, assim, do histórico. Eu vou voltar no tempo só mais um pouquinho, você falou sobre o seu início muito jovem no jornalismo, e já lidando com essa parte de literatura, né, dos livros chegando até você, das editoras e tal. Mas e antes disso, você foi uma criança leitora? Você lembra quais autores que talvez te fizeram encantar pela literatura, pela possibilidade do livro? Gabriel, eu sou de uma família do interior muito humilde, que tinha pouquíssimo acesso aos livros. Mas eu me lembro, ainda muito moleque, estudando numa das escolas rurais, onde eu estudei os primeiros 4 anos, né, da minha vida. Eram escolas que praticamente você não tinha acesso a grandes bibliotecas, mas você tinha ali pequenas bibliotecas, principalmente infantis. E o primeiro livro que eu me lembro, não me lembro o autor, mas era um livro infantil que contava a história de um cavalinho, de um cavalo que recém-nascido, né, de um potro, né, que se perdia na fazenda. E eu me lembro com muita clareza, né, das imagens que eram, na verdade, só legendas, né, o texto, e a história se contava por meio de um desenho, né, de uma ilustração, né? E eu tenho muito essa memória. E sim, a partir daí, né, a partir do momento em que eu começo a ter um pouco mais de acesso, eu passo a ser um leitor voraz, um leitor principalmente de ficção. Eu passo a ler, assim, principalmente os grandes romancistas ingleses. Eu me lembro muito jovem, né, de ler a Virginia Woolf. Alguns filósofos já começaram a me interessar, como, por exemplo, Locke, que eu acabei lendo jovem. Então, isso foi muito gradual, assim, né? O meu acesso ao livro, devido à minha condição, ele foi modesto, né, no começo, e ele vai aumentando à medida em que eu ia me profissionalizando, né, enfim, tentando ganhar a vida, digamos assim. Ah, legal. Eu quero te pedir, assim, fala pra gente um pouco sobre esse seu novo livro, que é um projeto e tanto, assim, né, no que ele se propõe. Porque eu acho que mais do que refletir a obra do David Hume, desse filósofo que é tão conhecido, que é tão celebrado nos últimos séculos, você traz esse pensamento dele como uma ferramenta para pensar hoje, não é? Você não só foca no momento onde ele escreve e no que ele produz, mas você traz para a atualidade para pensar esse mundo que a gente vive atualmente. Sim, eu procuro de fato, né, se na FEFELESH, na USP, você atualizar um filósofo é meio uma blasfêmia, assim, né? A maior recomendação é que você o leia, né, no contexto do seu tempo, e que não se atreva muito a tentar atualizá-lo. Mas o caso do David Hume, ele é muito especial e sui generis. Eu confesso que, depois que eu acabei a graduação em filosofia, eu tinha uma tendência e um certo desejo de estudar Kant, Immanuel Kant, sobretudo estudar a crítica do juízo, né? Mas o meu alemão não dava, e estudar um filósofo sem o conhecimento da língua em que ele escreveu é bastante complexo.
E eu sabia, por ter, digamos assim, né, um background ali, né, uma afiliação com literatura, com cinema, que o meu veio, a minha vertente na filosofia seria a estética, né? E tinha um professor da graduação que dava estética, com quem eu falava, e que dava os alemães, e que, naturalmente, dificilmente iria me aceitar estudando um autor que eu também já gostava muito, que era, né, o David Hume, que, de certa forma, rivaliza, vamos dizer assim, com Kant, porque é o Kant, né, que diz que foi despertado do seu sono dogmático pelo David Hume, né? Cuja filosofia tem uma força tal que o teria despertado, e podemos falar um pouquinho mais dessa força. O fato é que eu acabei fazendo o meu mestrado estudando esse filósofo escocês, né, nascido em 1711 e morto em 1776, pelo viés da estética, né? Acontece que, via de regra, os filósofos, ao comporem os seus sistemas, eles têm ali a sua teoria do conhecimento, a sua política e a sua estética. O Hume, para o meu azar, não tinha uma estética, né? O Hume não produziu, digamos assim, uma estética propriamente dita ou no rigor da palavra. Entretanto, entre os seus ensaios, um deles, chamado Do Padrão do Gosto, é um dos ensaios, e se tornou um dos ensaios, digamos assim, mais que dá pano para manga, porque ele tenta, nesse ensaio, discutir, partindo do fato de que o senso comum, quando diz assim, gosto não se discute, está certo quando ele diz isso. Mas o Hume vai falar, bom, entretanto, embora esteja certo, né, o que nós vemos são padrões de gosto. O senso comum acaba formando esses padrões do gosto. Então, quando você diz, né, que o gosto não se discute, você está dando, de certa forma, uma má notícia, porque você está relativizando, né, a possibilidade, né, de um gosto universal. Você está negando e, portanto, você está, né, tendo uma atitude cética, né, em relação ao gosto, ou seja, seria impossível você, então, formar, vencer a subjetividade do gosto e criar, né, um gosto universal. O filme fala, bom, mas, no entanto, a nossa natureza procura um padrão de gosto. Haja vista, né, o que a gente só olhar para o nosso redor e vamos ver como é que se chegou a um padrão como Homero, por exemplo, como Fenelon e outros, né, Addison e outros autores, né, da época dele. Então, ele diz, não, um padrão de gosto, se não é possível você ter um universal, um gosto universal, você tem padrões, né? Então, eu acabo trabalhando esse ensaio no meu mestrado, antes de me envolver um pouco mais com o Hume e escrever esse livro sobre o que eu denomino o Triunfo das Paixões, que é o resultado do meu doutorado. Bom, por que o Triunfo das Paixões, né? O que eu estou querendo dizer com isso? E aí, Gabriel, se você me permite, a gente precisa conversar um pouquinho sobre Hume, né? Claro. O Hume, ele é um filósofo, e, aliás, um filósofo bastante complexo em todos os sentidos, sobretudo no sentido da sua atualização, da sua da aproximação que nós podemos fazer em relação a ele nos tempos atuais, porque em 2022 ele ficou bastante conhecido por ter produzido, num dos seus ensaios, uma nota de rodapé visivelmente racista. Então, ele veio à tona, né, a ponto de
ter um dos seus bustos na universidade, na verdade não o busto, mas tinha uma torre na Universidade de Edimburgo, que levava o nome de David Hume. E, devido às pressões, e aí não vou entrar no mérito das pressões, mas o fato é que o seu nome foi retirado, né, da torre. Muito bem. Então, tem essa atualidade negativa do Hume. Ele produziu uma nota racista e é impossível você negar o racismo dessa nota, mas, no entanto, quando você olha para a obra dele, você vai notar que ele é uma das principais vozes que no século XVIII, no século em que ele atua, né, vai influenciar a derrocada da instituição da escravidão. Ele escreve, né, um ensaio muito famoso chamado As Populações Antigas, né, em que ele condena veementemente ali a instituição da escravidão, e essa condenação, né, esse texto vai chegar principalmente pelas vias de um grande amigo dele, que era o Benjamin Franklin, né, um dos dos fundadores da democracia norte-americana, e ele vai influenciar, inclusive, né, a própria independência dos Estados Unidos. Então, o David Hume, ele é, como estou tentando dizer aqui, um filósofo forçosamente atual, porque, né, no século XVIII ali, você tem o próprio Kant, o Voltaire, né, que são filósofos também racistas, né? Racistas, e isso coloca uma questão para a nossa contemporaneidade, que é como lidar, né, com essa questão entre a genialidade da obra e um posicionamento, né, eminentemente racista. Então, esse é um dos temas que eu coloco ali no livro. Mas, só resumindo, para responder diretamente a sua pergunta, sobre do que trata o livro O Triunfo das Paixões. Sempre houve, digamos assim, na história do pensamento e na nossa história, né, na história humana, uma oposição entre razão e paixão. Essa oposição, não é muito difícil a gente perceber que a razão sempre levou a melhor, né? Desde a igreja, quando você pega, né, as religiões, sempre houve uma tentativa de colocar os sentimentos, as paixões, como um lado rebaixado da nossa humanidade e que deveriam ser, de certa forma, colocadas mesmo de lado, né, para que a razão pudesse assumir todo o controle das nossas ações. Então, digamos assim, a história da filosofia, a história do pensamento, se pauta muito por essa oposição entre paixão e a razão sempre vence, né? A gente pode lembrar, por exemplo, a fúria do Nietzsche, quando ele se volta contra o Sócrates, né? Dizendo que o Sócrates ele negava uma parte importante do homem, né? Que são a sua parte mais instintiva, mais dos sentimentos, né? Em prol da razão que deveria dominar todas as suas ações. Então, o Nietzsche vai se voltar muito contra esse lado platônico, né? Da filosofia do Platão, né? Por vias do Sócrates. O Hume, ele não é tão furioso como o Nietzsche, digamos assim, que ele é um pouco, ou bem mais moderado do que o Nietzsche. Ele vai escrever um livro que se chama, que é a grande obra dele hoje, né, que se chama Tratado da Natureza Humana, em que ele traz uma péssima notícia para a humanidade, vamos dizer assim, e ele vai pagar um preço alto por isso. Ele vai falar, olha, muito interessante a razão. De fato, ela é uma das faculdades importantes do homem, né, do ser humano, mas ela está longe de nos guiar, de ter a capacidade de poder guiar as nossas ações. A vontade, muito menos.
não basta você ter vontade para mudar o curso do seu comportamento, porque no fundo vai demonstrar ele, né, em sua obra magna ali. O que guia o nosso comportamento, o que guia as nossas ações, são as paixões e os sentimentos. Então, para o Hume, ele vai dizer isso com clareza, né, a razão é e não deve ser mesmo outra coisa a não ser escrava das paixões, né? Essa formulação, ela é bastante chocante para, digamos assim, o mundo intelectual, o mundo da filosofia e principalmente para o senso comum. Ora, se você pega no mundo da filosofia o que queriam os estoicos, né? O que propunham os estoicos, que, aliás, está muito em moda, né? Ultimamente, tem muitos livros aí sobre o estoicismo, né? Agora, a Flip discutiu, né, o estoicismo. E o que o estoicismo propunha, né? Que, de certa forma, você abrisse mão do seu próprio corpo, né? Abrisse mão das paixões, né? E deixasse e fizesse com que a razão, né, pudesse nos guiar. Então, você deixa de lado o seu instinto e se deixa guiar pela razão. O que o Hume vai fazer é uma pergunta bastante simples. A natureza humana, ela autoriza a gente deixar de lado as paixões? É possível a gente deixar simplesmente de lado as paixões? Ele vai responder, evidentemente, que não. Então, quando os estoicos diziam que você pode controlar as suas volições, né, as suas vontades, os seus desejos, todo o seu corpo instintivo usando a razão, o Hume vai falar, olha, tem uma má notícia, isso não é possível. Até porque a razão, ela é incapaz de alterar o curso das paixões. A única coisa que pode mudar uma paixão é uma outra paixão, uma paixão contrária. Então, o Hume vai entrar na questão do governo das paixões, né? Como é que você, já que não é a razão, e a religião, os estoicos, e de certa forma, né, até o senso comum, não, nós podemos controlar, né, as paixões usando a razão? Então, se o Hume diz, a razão não tem esse poder, né, que pode, então, governar as paixões? Ele vai dizer, as paixões se autorregulam. E daí a grande beleza do livro 2, que está nesse tratado da natureza humana, é mostrar como é que as paixões se autorregulam. Então ele vai criar ali um sistema muito, talvez, o mais rigoroso e o mais bem construído de todos os sistemas filosóficos que se propuseram a explicar como é que funcionam os mecanismos, né, das paixões no ser humano. Ele vai fazer nesse livro 2. Aí, eu decidi, então, mostrar que a obra do Hume nos autoriza a dizer que as paixões, de certa forma, sobretudo quando a gente olha ao nosso redor hoje em dia, em que tudo se mede pelas paixões, é a paixão pelo empreendedorismo, a paixão pelo trabalho, as grandes empresas, as grandes marcas esportivas, os grandes atletas, tudo apela e tudo, né, consiste, de certa forma, ali numa paixão, né, ou nas paixões. Então, o que eu procuro dizer é que a filosofia do Hume mostra que, sim, as paixões triunfaram, mas não sobre a razão. Ele não quer diminuir a razão. Elas triunfaram, e isso que o meu livro procura afirmar, sobre aquele discurso moralista que colocavam as paixões como algo que degrada o humano, degrada o ser humano. O Hume vai falar, não, as nossas ações, os princípios morais, inclusive, eles vêm dos nossos sentimentos. Então, o que temos de melhor, talvez, são exatamente os sentimentos, as paixões. A razão é menor? Não, ela não é menor. Ela tem que operar
junto com as paixões. E ela pode até operar, mas ela jamais pode determinar, porque a razão sozinha em si, diz ele, né, é totalmente inerte. Ela é incapaz de nos fazer agir. Nós agimos devido aos nossos sentimentos, às nossas paixões. Então, o triunfo das paixões é um triunfo dos sentimentos, das paixões, mas é um triunfo em relação àqueles discursos moralistas e não à própria razão. Então, não há uma hierarquia, digamos assim, dizendo, não, a razão, a partir de Hume, não presta, e o que presta são as paixões. Sim, e você falou um pouquinho sobre, né, sobre a biografia do David Hume. Eu acho que isso é um gesto importante do seu livro, porque você constrói essa figura do Hume para o leitor, né? Acho que tanto para o leitor que talvez não tenha tido nenhum contato com o filósofo, quanto para aquele que já tem algum tipo de contato, que já tem algum tipo de conhecimento. Porque eu acho que é interessante como é que você, para chegar na teoria, você mostra o contexto onde ele se encontrava e esse processo mesmo de desenvolvimento da teoria filosófica dele, né? E tem uma citação super interessante no seu livro que diz que ele é um dos filósofos do passado, né, que mais lido e mais debatido por filósofos contemporâneos, e sobre uma pesquisa da BBC de 2005, Isso. 2005, que exato. o apontou como o segundo maior filósofo da história, perdendo apenas para o Karl Marx. O Marx, né? Para o bom e velho Marx. Exatamente. E aí eu queria te perguntar assim, qual que é talvez a principal característica que você encontra na obra do Hume para que ele se mantenha com esse olhar, né? Assim, um filósofo do século XVIII que parece dizer tão bem sobre o século XXI. Uhum. Acho que a primeira característica, e que tem tudo a ver com esse programa Sempre um Papo, é que o Hume, ele extrai a sua filosofia do senso comum, vamos dizer assim. A filosofia do Hume, ela navega contra, né, uma certa metafísica. O Hume, ele atua, né, ele escreve numa época, né, ali o século XVIII, de grandes transformações, né, Gabriel? Uma época que está passando, assim, por um lado, a gente está falando do surgimento das monarquias constitucionais, né? Então, assim, o Hume, ele nasce 23 anos depois da chamada Revolução Gloriosa, que vai estabelecer ali a forma mista de governo, né? O parlamento ganhando na Inglaterra uma força que nunca se tinha visto antes, né? Um outro eixo importante dessa transformação era, assim, o século XVIII foi ali a antessala, a gente pode dizer assim, da Revolução Industrial, né? Então, você tinha o Império Comercial Britânico, né? As novas indústrias, as técnicas, você tinha um novo arcabouço fiscal e financeiro, e, sobretudo, você tinha uma revolução nas ciências, né? Você tinha o Newton, né, com o seu método experimental, e você tinha o iluminismo em curso, né? Portanto, você tinha também uma agitação cultural muito grande, né? Você tinha na educação, nos costumes, né? Vamos dizer assim que a gente estaria falando do que eu chamo de as franjas ali do iluminismo, né? Agora, a obra do Hume ela vai dialogar com todos esses eixos e com uma escrita que vai primar pela clareza e pela boa literatura. Ele é obcecado por escrever bem e fácil, né? Ele vai dizer que existe dois tipos de filosofia, né? Uma filosofia abstrusa, que é aquela filosofia que vai se entregar, né, cujo filósofo se prende dentro de um quarto e vai buscar a causa final, então, até chegar, né, na causa suprema, que seria Deus, né, digamos assim. Então, são filósofos que constroem sistemas e esquemas para provar a última causa, né, digamos ali. O Hume vai falar, bom, por outro lado, você tem uma filosofia que ele vai chamar de easy, né? Uma filosofia fácil, que nasce, né,
do dia a dia, que nasce ali, né, preocupada com, digamos assim, o desenvolvimento moral, né, da humanidade. Ele vai, inclusive, criar uma metáfora muito interessante, que ele vai falar, essa filosofia abstrusa, ela pode ser vista e representada ali como sendo obra de um anatomista, né? E a filosofia easy, né, a filosofia fácil, como sendo a obra de um pintor. Mas, novamente, ele não vai dizer que, olha, a filosofia abstrusa deve ser totalmente ignorada, deixada de lado e fiquemos apenas com a filosofia fácil, né? Com a obra do pintor. Ele vai dizer, para pintar bem, ou seja, para filosofar bem, né? O pintor, ele vai demandar conhecer as estruturas anatômicas, né? Ele vai dizer, nem sempre isso é bonito de ver. O anatomista nos traz coisas, às vezes, desagradáveis, mas é a partir do conhecimento dessa estrutura que o pintor, então, vai poder realizar a sua obra. Então, o Hume, ele tem uma preocupação tão grande com o escrever bem, que ao lançar, né, em 1739, os dois primeiros livros, né, do Tratado da Natureza Humana, recém-chegado da França, onde ele passa 2 anos ali estudando e conhecendo um pouco o mundo francês, ele lança os 2 primeiros volumes e espera, né, um impacto muito grande do livro. Em 40, um ano depois, ele lança o 3º volume, coloca tudo num único volume e continua esperando. E a recepção é pífia. A recepção não vem. Ele fala assim, e ele tinha certeza, ou uma certa olhar para que aquilo que ele havia escrito tinha uma importância porque mexia em vesperos, digamos assim, muito bem estabelecidos, né? Que vesperos eram estes, né? O livro, o Tratado da Natureza Humana, vai desmontar, né, todo o argumento do racionalismo, né? Ele vai mostrar que o modo como a gente conhece, né, é pela experiência. Nesse sentido que ele vai dizer que o Tratado da Natureza Humana é uma tentativa de aplicar o método experimental do Newton na filosofia moral. Então, ele vai ser visto como um cético em primeiro lugar, porque justamente ele vai fazer, né, um ataque muito ferrenho à razão, né? Esse ataque no livro ele é ilustrado, né? Normalmente é bastante comum a gente lançar mão desse exemplo, o famoso exemplo da bola de bilhar, né? Do jogo de bilhar. Ele vai dizer assim, olha, quando nós vemos uma tacada de bilhar, a bola A batendo sobre a bola B, e quando a gente vê que a bola B se move, né, nós costumamos achar que a nossa razão seria suficiente e capaz para definir e justificar a ação da bola B, o impacto da bola A sobre a bola B. Ou seja, eu sei que a bola B vai se mover porque, pela minha razão, eu poderia ter chegado facilmente a essa conclusão. Ele vai dizer, sinto muito, a razão não tem esse poder, você só sabe que a bola B se moveu porque você viu uma vez, porque você experimentou. Então, ele vai dizer, o hábito é mais forte, inclusive, que a razão. E essa é uma conclusão muito cética sobre a razão, e ele vai ser visto como um filósofo, né, extremamente cético. E, evidentemente, as consequências vão chegar, né, nas vias ali da religião, principalmente, né, da religião, e negar a razão, digamos assim, no século XVIII, não era algo, né, muito fácil de fazer, num momento que você tinha, né, que havia te precedido Hobbes, por exemplo, né, com o seu Leviatã, né, o próprio Mandeville, e negar a razão, digamos, era algo muito forte, impactante. Mas o livro é pífio, ninguém
quase nota o livro. Em vez de culpar o público, em vez de culpar a audiência, ele vai dizer, não, o problema é meu, que não soube escrever direito. Ele vai, então, refazer o livro. Ele vai dizer, eu vou começar a usar a forma ensaio, né, para falar dessas questões que estava dividido em 3 livros ali no Tratado da Natureza Humana. Em 42, ele lança o primeiro volume de ensaios, né, ensaios sobre temas variados, digamos assim, sobre o gosto, sobre a delicadeza do gosto, sobre a tragédia, sobre os caracteres nacionais, né? Como é que se formam as nações, que é onde está a nota infame, né? a nota racista, e o resultado é espetacular. Ele se torna extremamente lido. E a característica principal dos ensaios é a facilidade com que você os lê. Eles são muito bem escritos sem, digamos assim, sem ser abstrusos, para usar uma palavra que ele gostava. Então, eu diria que a principal característica do Hilme, que o torna, né, muito afeito ao nosso tempo, é essa capacidade de comunicar com clareza e com leveza. O Hilme é um filósofo da moderação, né? Ele não é, digamos assim, ele até, a filosofia dele pode até explicar, né, porque nos tornamos tão polarizados e radicais, mas ele mesmo não era polarizado e nem radical. E essa divisão que você comentou, né, que o David Hume fazia entre essa filosofia mais acessível e essa filosofia mais abstrusa, foi algo que você teve em mente na escrita do seu próprio livro? Porque eu sinto que ele, assim, por mais que possa tratar muitas vezes de conceitos complexos, de momentos mais complexos da obra do David Hume, você busca uma linguagem acessível ali, que ela vai ser possível tanto para quem não é iniciado, quanto para quem quer se aprofundar na obra do David Hume. O Hume dizia que a filosofia dele, e um dos objetivos da filosofia dele era fazer a reconciliação entre a filosofia abstrusa e a filosofia fácil, né? Talvez a minha tentativa, aqui no meu lugarzinho muito modesto, era de fazer a conciliação entre a filosofia, ou as formas de ler filosofia e estudar filosofia, e o jornalismo, o bom jornalismo. Sim. Então, eu adotei técnicas jornalísticas. O livro é fruto do meu doutorado, então, evidentemente que, digamos assim, a primeira forma que ele toma é a forma de uma tese, né? Então, como toda boa tese, ele é chato, imbricado, muitas notas, muito grande, você vai e volta. No livro, eu cortei, eu acho que 50% do conteúdo da tese e reescrevi todo ele, buscando sempre uma linguagem ali mais simples, porque a minha intenção também era dialogar minimamente com as questões contemporâneas. E acaba sendo um grande trabalho de edição também, né? Você teve um primeiro trabalho de escrita, aí agora você tem um novo trabalho de edição junto com um trabalho de escrita também, né? Muito trabalho de edição. Nesse sentido, o meu orientador, né? O meu primeiro orientador foi o Marco Aurélio Verle, que é da filosofia, né, estudos alemães. Ele me orientou no mestrado, e no doutorado quem me orientou foi o Pedro Paulo Pimenta, um dos grandes conhecedores da filosofia do século XVIII, principalmente Hume, Smith e Rousseau, né? E ele tinha a mão pesada, assim, porque por mais que eu não tenha uma relação assim muito, digamos, neurótica com o meu próprio texto, você sabe, né? Cortar o próprio texto é sempre mais complicado, né? Muito. Então, muitas vezes, mas talvez uma qualidade que eu tenho é que quando alguém corta o meu, eu não me ofendo, eu até gosto, porque é uma função difícil da gente fazer. Então, o meu orientador foi agiu muito como um editor também.
Ele que escreve para os jornais, né? Escreve também, digamos assim, faz uma filosofia que dialoga, né? Com a sociedade de um modo geral, né? Não fica só preso na universidade. Ele me ajudou muito nessa edição. E eu tive também, né, um companheiro de letras, um amigo que me ajudou, releu, né, o Lucas Negri, que releu bastante os meus textos, e a gente conversava muito. Então, essa função de cortar, eu entreguei muito para os outros, e deu, digamos assim, mais ou menos certo. O livro, ele nasce, na verdade, Gabriel, sabe que em 2012, eu fui convidado a dar um curso na Casa do Saber, e era um curso que eu me propunha a ler um texto muito famoso do Michel de Montaigne, né, o francês, o criador, né, dos ensaios, da forma, né, ensaios, né? Tem um ensaio dele muito conhecido, chamado Da Glória, né, o Sobre a Glória. Esse ensaio do Montaigne, ele tenta mostrar, ele tenta resolver uma questão que é muito antiga na filosofia, que é a seguinte: querer a glória, amar a fama, né? Ou a boa reputação, isso é um vício ou é uma virtude? O fato de eu querer ser bem visto, de eu querer ser amado, de eu construir uma imagem, isso é um vício que pode prejudicar o indivíduo e a sociedade, ou é uma virtude que pode ajudar na construção e na felicidade do indivíduo e na construção e felicidade da sociedade, do coletivo? O Montaigne vai concluir, ele lista lá Epicuro, ele vai listando, vai fazendo uma lista, né, dicotômica, né? De um lado ele vai colocando aqueles filósofos que advogam em favor da fama como virtude, do amor pela fama como virtude, e de outro, né, aqueles que colocam o amor pela fama, pela glória, como um vício, né? E ele vai ficar, né, do lado daqueles que acreditam que o amor pela fama, você desejar a fama, é um vício, que é melhor você deixar isso para lá, que é melhor você se isolar numa torre, que é melhor você abrir mão das opiniões alheias. Porque o que produz a fama são as opiniões alheias. Então, o Montaigne vai dizer: olha, esse negócio de querer que os outros falem bem de você não dá certo, é melhor você cair fora dessa, porque isso só te leva à imperturbabilidade da alma, e se você quer ter sossego, paz de espírito, né, não se importe mais com o que os outros pensem sobre você, estamos quites. A pergunta, né, que se deve fazer, e que certamente o Hume, né, fez, não pensando em responder diretamente ao Montaigne, embora ele fosse um leitor de Montaigne, né, mas respondendo, porque essa sempre foi uma pergunta geral da filosofia, ele diz: bom, ok, eu vou abrir mão da opinião dos outros, da opinião alheia, e resolvo o problema. Agora, será que a natureza humana autoriza este movimento? Será que eu seria capaz de poder prescindir da opinião alheia? Será que eu conseguiria viver sem saber da opinião alheia? O Hume vai concluir que não, que aliás, a opinião alheia uma das paixões, né, mais motivadoras, inclusive, das outras paixões. Ele vai falar, né, o nosso nome, o nosso caráter, eles são de extrema importância. Mesmo, né, a outras virtudes, como a beleza, a riqueza, né, elas não teriam o valor se não são secundadas pela opinião alheia. Então, não adianta eu ser rico se eu não contar para os outros que eu sou rico e se essa minha riqueza não tiver o aval da opinião alheia. Ou não adianta eu ser belo ou ter uma relação com o belo se esse belo não é secundado, não é considerado. Então, o Hume vai falar: a natureza humana não permite que eu possa abrir mão da natureza humana. Ele vai escrever
no tratado dele sobre a natureza humana, no livro sobre as paixões, um texto, né, muito bonito, que chama Do Amor à Boa Reputação, em que ele vai explicar e vai defender essa tese que, além de você não poder abrir mão da opinião alheia, que essa é uma boa notícia, porque o amor pela boa reputação, segundo ele demonstra, é, inclusive, benéfico, né, para a sociedade. Ele vai dizer, depois, um pouco mais para frente, já no livro da Moral, inclusive, o amor pela boa reputação, pela boa fama, vai ser fundamental para a instituição da própria justiça. Quais são os pilares da justiça para o Hume, né? O direito à propriedade, né? A transmissão da propriedade e o cumprimento da promessa. Por que eu me submeto a essas regras da justiça, né? Ele vai dizer, em grande parte, eu me submeto a essas regras da justiça pelo amor que eu tenho à minha boa reputação. Então, a reputação é uma das paixões que compõe todo um sistema que o Hume explica, ou seja, ele explica como é que o ser humano, ele vai chamar, né, de como é que a geografia mental, né, que mais tarde a gente vai chamar de psicologia, né, mas como é que essa geografia mental, né, é ali movimentada pelas paixões. E razão e emoção, razão e paixão, emoção e racionalidade, né? Forças opositoras ou forças complementares? Como é que você vê, né, estudando a obra do David Hume, assim, como é que a gente se divide entre as duas ali? Como é que esse campo é de repulsão ou é de atração? Uma precisa da outra para sobreviver? Sem dúvida, uma precisa da outra para sobreviver, e o Hume, né, deixa isso muito claro, né? E enquanto, se por um lado, né, as paixões se autorregulam, elas se modulam, digamos assim, né? Então, quando o Hume diz assim, bom, se você se excede, né, numa paixão, então vamos pegar a paixão da qual nós estamos falando aqui, que é o amor pela fama, né? O amor pela boa reputação. Ora, se eu começo a amar demais a fama e a boa reputação, eu posso, digamos assim, terminar esquizofrênico, neurótico, incômodo para a sociedade, ou seja, a paixão, né, levada ao excesso, ela, sem dúvida, acaba sendo danosa para a sociedade. Como é que ela pode ser controlada se não é a razão, né, ou a vontade, que seria assim, um subproduto da razão, vamos dizer assim, capaz de chegar e falar, não, Hamilton, se segura aí, com esse seu amor à fama, porque a tua razão está dizendo que ela calculou ali, isso não vai dar certo, isso... E o Hume vai falar, bom, como a razão não tem essa possibilidade, eu tenho que observar outra paixão que se contrapõe ao excesso dessa paixão. No caso do amor pela boa reputação, por exemplo, que paixão, né, poderia conter esse afã de ser famoso a qualquer preço? Por exemplo, o amor ao mérito. Então, é outra paixão. Então, o Hume vai dizer, né, no texto dele, se você elogia um soldado, por exemplo, como sendo um bom poeta, esse elogio não vai ter efeito para esse soldado, porque ele quer ser elogiado por outros méritos, né? Pelo manejo que ele faz do espadachim, do tiro, mas não como poeta. Então, veja, Gabriel, que interessante. Então, a paixão, ela tem a opinião alheia, né? Ela tem que, o elogio, no caso, a gente está falando do amor pela boa reputação, ele tem que coincidir com a minha própria opinião para que eu possa obter, né, uma satisfação plena desse elogio. Então, esse é um modo pelo qual, né, uma paixão regula a outra quando elas, né, se opõem. Vê que a razão ali não está agindo. Mas a razão, ela pode funcionar como
uma força que oferece os meios para controlar ou para governar suas paixões. No livro, eu cito um exemplo que é o do Canto das Sereias, né? É uma passagem, né, famosa da Odisseia, né, em que Ulisses, né, advertido por Calíope, né, fica sabendo que é melhor ele não se aproximar das sereias e muito menos ouvir o canto delas, né? Mas a curiosidade, que é uma das paixões, né, é uma paixão muito forte, o leva a querer ouvir o raio do canto das sereias. Ele resolve que ele quer ouvir, mas ele sabe que se ele o fizer, ele será morto, porque esse é o destino, né, de quem ouve o canto das sereias. Enlouquece até morrer. Bom, o que Ulisses faz? E aí a gente conhece bem o episódio, né? Ele dá um jeito de se amarrar no mastro do navio, da embarcação, né? Para então poder se aproximar até as sereias, ouvir o canto e não enlouquecer, não se debater, né? Mas tem um problema. Qual é o problema? Que move a embarcação são os barqueiros, são os remadores. Ele, então, faz o quê? Ele é levado a colocar cera no ouvido de todos os remadores, de modo que eles não vão ouvir o canto da sereia, porque se ouvissem, eles enlouqueceriam e o barco viraria. Então, ele coloca a cera no ouvido dos remadores, os remadores vão, ele passa, ele ouve o canto da sereia, se debate ali um pouco, mas nada acontece. Qual é a faculdade que o ajudou a realizar a paixão? A razão. A razão, né, foi, digamos assim, demonstrando as possibilidades que ele tinha para evitar, né, o confronto e a morte. Então, é nesse sentido, aliás, que o Hume vai dizer que a razão ela é e deve ser mesmo uma escrava das paixões, né? No sentido assim, a razão ela está ali para servir as paixões, de modo que as paixões não nos leve à insanidade, à loucura, né? Tanto individual como na sociedade. Então, esse é um aspecto claríssimo, né, na filosofia do Hume, que, repito, né, ele não está colocando ali a razão subalterna no sentido de que ela não tem importância. Não, mas ela tem que agir porque ela é uma força importante ali para as paixões. E, de resto, as paixões se autorregulam, né? O Hume tem uma questão interessante que ele começa a tentar dizer, né, desenvolver nos ensaios, né, questões que ele desenvolveu no tratado e que não foi bem recebido, né? Então, no ensaio famoso dele sobre a tragédia, por exemplo, sobre, né, a tragédia grega, né, o teatro, né, o teatro grego, ele vai falar um pouquinho dessas oposições, assim, como uma paixão tempera a outra, né? Então ele vai falar assim, um amor não sobrevive sem um pouquinho de ciúmes. Mas se o ciúme for exagerado, né, o amor acaba, e ele vai dizer também, um pouco de ausência ajuda no amor, né? Então, assim, se eu ficar um pouquinho sem ver a minha namorada, a minha esposa, isso vai aumentar o amor que eu tenho por ela. Entretanto, cuidado, senhores amantes, se você ficar muito tempo, né, se você confiar demais na ausência como um remédio, o tiro pode sair pela culatra, porque o Hume vai dizer também o seguinte, o ser humano tem uma tendência muito grande a se habituar, né? O hábito até remontando um pouquinho a Aristóteles, né? É uma espécie de segunda pele. E eu acabo me acostumando com a ausência. E, portanto, eu vou detonar, digamos assim, aquele amor. Então, note, né? Hoje
se fala muito, Gabriel, em gestão das emoções, né? No LinkedIn, você abre o LinkedIn, as empresas, né? Está todo mundo falando ali da gestão das emoções. Ótimo, né? Agora, como se faz essa gestão, né? Como é que você... O que o Hume nos ensina, e o modo como podemos nos inspirar no Hume, é que você pode fazer essa gestão, esse equilíbrio, usando, digamos assim, não um switch que você liga e desliga, mas um dimmer, né, que a gente chama, aquilo que vai dando graduação, né? Então você vai modulando, né, as paixões. Por exemplo, hoje em dia, quando a gente olha para a internet, qual que é uma das grandes paixões humanas, né? Uma das grandes, né, as paixões, o desejo de liberdade, talvez seja uma das paixões mais fortes que a gente tem. No entanto, quando a gente quer liberdade total na internet e a gente vê que o nosso filho pode estar sujeito a atitudes pedófilas e etc., qual é a outra paixão que vem à tona, que se contrapõe à liberdade? A paixão pela segurança. Sim. Né? Nós queremos, tanto quanto queremos a liberdade, nós queremos também a segurança. Uma vai puxando a outra. Né? Uma vai puxando a outra. Se você quiser, né, segurança demais, você vai acabar em ditaduras, você vai acabar, né, em sistemas, né, que atrofiam totalmente a liberdade. Então, esse jogo das paixões, né, a gente pode dizer que no modelo humeano, as paixões são muito dialéticas nesse sentido, né? Elas vão se ajustando, se regulando. É o caso, por exemplo, que é até um clássico, né? De certa forma, o Spinoza também te leva a pensar assim, da relação dialética entre o medo e a esperança, né? Um não vive sem o outro, né? Eles se autorregulam, né? Eles são dialéticos, né? Tanto é que se usa aquela formulação famosa, né, que se faz, né? Quem tem medo, né, espera que aquilo que teme não ocorra, né? E quem espera tem medo de que aquilo que espera não se realize, né? É uma modulação, é uma dialética. Isso está muito próximo do sistema do Hume. Evidentemente, não é assim, né? Esses pares não são assim tão perfeitos em todo o sistema, mas, via de regra, eles funcionam dessa forma. Bom, Hamilton, a gente está caminhando para o fim da conversa e, assim, eu realmente não vi o tempo passar, né? Assim, de tanto te ouvir, poder aprofundar mais, assim, na obra do Hume, mas tem mais uma coisa que eu queria muito te ouvir falar sobre, que são outros dois conceitos que me parecem muito importantes na obra do filósofo e no seu interesse nesse livro novo, que são os conceitos de reputação e simpatia, que eu acho que, especialmente pensando para esse tempo contemporâneo, né, onde essa exposição da nossa intimidade e uma exposição da nossa vaidade também é algo cada vez mais frequente, mais constante, esses dois conceitos, eles me parecem essenciais para pensar no homem hoje em dia, não é? A ideia de reputação e de simpatia, como que elas se contaminam ali para a gente criar de certa forma, essa persona que a gente projeta para o mundo. Seja Sim. nas relações interpessoais ou sobretudo, eu acho, hoje, nas redes sociais, né? Nessa persona mediada pelas telas. Perfeito, Gabriel. A gente então pode né, finalizar com essa noção. A simpatia, o Hume, ele estabelece ali, né, a geografia mental, a mente humana, tendo ali suas diversas faculdades, né? Tem lá a razão, tem o entendimento, tem os sentidos, né? Tem a imaginação, tem as paixões, que ele chama de faculdades, né? E ele vai dizer que que não é propriamente uma faculdade, né, como a razão, como a imaginação, mas um princípio da natureza humana que opera, né, para unificar
ou para fazer operar todas essas faculdades, que ele chama de simpatia, né? Simpatia é, para o Hume, a comunicação dos sentimentos. É a forma, né, que o ser humano tem de experimentar o sentimento alheio. E essa experiência do sentimento alheio, ela não é gratuita e aleatória. Ela obedece a certas regras. Ela obedece a algumas regras, inclusive regras ali da imaginação. Então, como é que um sentimento do outro me é comunicado? Ora, se normalmente, o Hume vai dizer, quase como um contágio, é pelos signos externos. Então, uma pessoa que se entristece é um signo, né? Uma imagem que é transmitida a mim e eu vou receber aquela impressão, eu vou receber essa informação, né? E isso vai me aproximar do sentimento ou da paixão, né, dessa pessoa. Isso acontece muito, por exemplo, quando, não sei se você tem filhos, mas quando você vai ver o seu filho jogar um futebol, por exemplo, você quase que faz o movimento que ele chuta. Se ele erra, você faz um movimento. O Adam Smith, que também, né, um grande amigo do Hume, e que no seu Teoria dos Sentimentos Morais vai falar muito sobre a simpatia, ele usa o exemplo, né, de quando você tem a ferida na perna de uma pessoa, que você toca na própria perna, né? Então, a simpatia, grosso modo, ela é a forma como os sentimentos dos homens se comunicam entre si. Agora, para que isso possa ocorrer, eu preciso do quê? Da interação. Eu preciso ver outros homens, certo? O que anda acontecendo com a gente hoje? Anda acontecendo isso. Eu não tenho mais interação. Se perde a interação, né? Você perde a interação. Então, se a simpatia é um fenômeno tão importante, capaz de promover, inclusive, né, a sociabilidade, digamos assim, e de garantir, né, essa sociabilidade, a partir do momento em que eu deixo de interagir com os outros e me curvo, né, para essa... E olha, eu sou um adepto também da tecnologia, a intenção não é falar mal da tecnologia, mas está acontecendo, né, a sugestão que o estudo sobre a simpatia do Hume nos transmite é que, como um princípio da natureza humana, se ela for tomada como um órgão, né, como um músculo, vamos dizer assim, o que acontece com um músculo que você não usa? Ele atrofia. Você perde os movimentos. Será que nós estamos perdendo? Será que a simpatia está atrofiando? Né? Então, essa é uma questão que eu deixo no livro. A outra questão, Gabriel, é que a forma como a simpatia, né, e aí entra, para a gente finalizar, a questão da reputação, a forma como o sentimento entre os homens se comunicam, né, essa forma ela não é de toda desregrada, ela obedece a algumas regras, né? Uma dessas regras é a contiguidade, a outra é a semelhança, né? Então, e a outra é a causalidade, a proximidade. Eu, por exemplo, os meus instrumentos simpáticos, digamos assim, vai receber, né, a imagem do meu filho chorando de uma forma muito mais vivaz, né, muito mais vívida e intensa do que de uma outra criança qualquer. Então, a causalidade, né? Evidentemente, o sofrimento dos meus parentes, no primeiro momento, vão se comunicar de forma muito mais intensa do que o sofrimento de uma população mais distante. Então, aquilo que é contíguo, né, é mais vivaz dentro da simpatia. Mas aí o Hume também é genial na sua formulação, que ele vai dizer, olha, é verdade, então, de certa forma, a simpatia, né, e hoje em dia, até quando pensada como empatia, a expressão empatia não se falava muito, né, no século XVIII, a expressão que se usa é simpatia mesmo,
mas ela é digamos assim, ela não seria um bom guia moral, né? Porque se eu tenho simpatia por aqueles que estão mais próximos de mim, eu naturalmente vou sempre privilegiar, né? Se a gente pensar em corrupção, por exemplo, né? Os nepo babies e tal. Então a simpatia tem esse lado, mas o Hume vai dizer, ao mesmo tempo que a constituição humana, né? A geografia mental, é capaz de ter também a benevolência, né? Que vai contra, inclusive, as tendências da época do Hume, né? O Hobbes e o Mandeville achava que o ser humano era egoísta por natureza e que ele só cedia por causa de mesmo quando ele amava, né? Para responder ao seu próprio egoísmo, para realizar o seu próprio egoísmo. O Hume vai dizer, não, o homem ele é capaz de sair dessa parcialidade, né? E por meio da benevolência, da compaixão, de amar o mais distante, de amar o outro. Então, ele é sociável por natureza, né? Agora, os elementos que permitem essa sociabilidade, né? Passa ali pelos sentimentos e, evidentemente, pela simpatia. Agora, a reputação, como é que é a relação entre reputação e simpatia? Ora, a reputação, o amor pela fama, e o Hume vai dizer, ela é boa para o indivíduo, ela é boa para a sociedade, porque eu quero ser bem visto, e eu quero ser bem visto, e eu vou ter um prazer duplo. Se eu sou elogiado, né? Por exemplo, se o meu livro é elogiado por um crítico qualquer, eu vou ficar, né, muito feliz e satisfeito. Porém, se ele é elogiado pelo bam da sociedade humeana, o meu sentimento de prazer dobra, é maior, né? Então, a qualificação, né, ali do emissor da opinião resulta, né, num prazer menor ou menor, e eu trabalho para quê? Né? Para que eu possa ter o elogio do grande, vamos dizer assim. E é nesse esforço de chegar ao elogio do grande que eu, então, produziria coisas boas e benéficas para a sociedade. Então, essa é a relação, né, entre simpatia e reputação. Isso é uma coisa que você aponta, né, no livro, que quanto mais a gente se identifica com o outro, mais peso a gente dá para a opinião dele sobre nós mesmos, né? E a gente vai criando a nossa reputação a partir dessa opinião com a qual a gente se identifica e que a gente sente prazer em ouvir, né? Exatamente. O Hume, né? O Hume, os psicólogos não gostam, né, muito disso, mas para o Hume não existe um eu, né? Não tem esse eu identitário. Eu digo no meu livro, né? A coisa mais próxima que você tem de um eu no Hume é o caráter, né? Que eu chamo de identidade mínima, né? E ao tentar lapidar, né, o meu caráter é lapidado por meio da opinião alheia, né? Então, eu vou me adaptando, é um princípio adaptativo que o amor pela boa reputação tem, que é adaptar o meu caráter, né, para obter, né, bons resultados, digamos assim, de opinião. Isso, de certa forma, é muito bonito, porque o que o Hume está dizendo, de certa forma, é que isso é bom para a sociedade, né? Eu querer ser melhor, eu querer ser bem percebido, né? Isso contribui, né, para o desenvolvimento, digamos assim. O Hume usaria a expressão para o improvement, né, para a prosperidade ali da sociedade. E a filosofia do Hume, ela é muito voltada, ela é muito preocupada com... Talvez ele tenha sido otimista demais, né? Ele achava que as sociedades comerciais, né, fosse, digamos assim, acabar dando um jeito na vida humana de uma certa forma, mas não foi bem isso, né, o que aconteceu. A gente se perdeu em alguns caminhos aí, né? Mas para o Hume, a troca, né, quando ele fala comércio, ele está falando de todo tipo de
comércio que seria benéfico para a sociedade. Por exemplo, né, ele vai ser um defensor árduo do comércio das palavras, ele vai ser um defensor árduo da conversação. Tanto é que, se por um lado, né, ele deixou essa mancha, na minha opinião, indelével, sobre a qual a gente não pode passar o pano, porque o que ele diz naquela nota, né, hoje seria crime, né, ele dizendo seria um crime de racismo, mas aí é a pergunta, né, como é que você lida com o Hilme e com outros gênios? Mas o Hilme, quando ele faz essa defesa do comércio das palavras, do diálogo, da conversação, né, da conversation, ele vai dizer uma coisa muito interessante, e por isso ele ficou, digamos assim, mais ou menos conhecido como um proto-feminista, né? Ele vai dizer que as mulheres são muito mais, né, hábeis que os homens nessa arte da boa conversação, e, portanto, né, esse domínio da boa conversação, de certa forma, colocava a mulher à frente do homem e próxima de promover o bem-estar e a prosperidade. Eu costumo dizer, é interessante isso, porque não é à toa, né, que hoje você tem as melhores intérpretes da filosofia do David Hume, coincidentemente são 3 mulheres, né? Uma delas, né, a mineira Lívia Guimarães, né, que inclusive é respeitadíssima na própria Inglaterra e na própria Escócia, né? A Maria Isabel Limonge, que escreveu, né, um livro belíssimo recentemente sobre o Hilme, que concorreu ao Jabuti agora, e escreveu um ensaio muito importante chamado Hilme e o Racismo, né, o racismo do próprio Hilme, né? E a outra, uma neozelandesa, né, me esqueci do nome dela, mas vou recorrer ao livro aqui para a gente lembrar, que é um nome importante. Sim, a Annette Bayer, né, que escreveu muito sobre as paixões, né, ensaios sobre as paixões. Então, o Hilme, ele é cheio de contradições, né? Ele é um gênio, sem dúvida, não é à toa que é considerado, né, o maior filósofo de língua inglesa, mas ele coloca um desafio para a gente, né, que é como lidar com a própria reputação dele, né? Sim. Bom, Hamilton, queria te agradecer por esse tempo, pela nossa conversa. Foi um prazer poder conversar, bater esse papo com você. Olha, eu que agradeço, muito feliz, preocupado de talvez ter dito muitas bobagens Não, de forma aqui, alguma, de mas forma alguma. eu sou um pesquisador, né? Não sou um filósofo, também não sou um palestrante, mas ler Hume, isso me parece cada vez mais claro, é uma forma muito interessante da gente olhar o que está acontecendo ao nosso redor, nessa fogueira digital que a gente vive hoje em dia. Maravilha, obrigado. E você que esteve conosco ao longo dessa conversa, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.